Bom dia, meus lindos príncipes e princesas da tia. Bom, hoje a tia não vai ser possível estar com vocês presente aqui online na nossa aula Zoom, mas eu tenho certeza que vocês estarão aqui em boas companhias, em bom direcionamento da professora, tá? Que está aqui me substituindo. A tia teve um probleminha de saúde e preciso ficar em repouso hoje, tá certo? Mas nós vamos nos encontrar na próxima aula, se Deus quiser. E, como eu falei para vocês ontem, nós vamos retomar esse conteúdo de medidas de capacidade e ideias de volume, porque eu vejo que é um conteúdo que alguns ainda estão com certa dificuldade. Ok? Então, eu acredito que a professora já conduziu aí a oração, os pedidos de orações com vocês, né? E desde já eu quero falar para vocês que a tia está orando muito por todos, por aqueles que estão dodói ainda, que não está sendo possível estar conosco aqui nas nossas aulas Zoom, aqueles que no qual perderam, né, seus entes queridos, seus parentes, e questão de luto, e estou orando por essas famílias também desses alunos, tá bom? Para que Deus possa estar dando esse conforto, consolo necessário aos seus coraçõezinhos. Então, vamos aqui ver a nossa ideia de medida e capacidade. Para isso, nós precisamos saber, tá certo? E conhecer essas medidas, tá? As medidas de volume e de capacidade. Bom, primeiramente, nós vamos ver aqui os múltiplos do litro, que são o quilolitro, tá certo? O hectolitro e o decalitro. Ora, todos essas medidas aqui, eles são maiores que o litro, ok? Aí nós temos os submúltiplos, que eles são menores que o litro. Esses submúltiplos que são menores que o litro, nós denominamos por o que? Decilitro, centilitro e mililitro, tá certo? Que ele tem essas siglas aí que estão, tá certo? Por exemplo, o litro, ele é representado por um L, né? E o decilitro é DL, centílitro CL e milímetro, mililitro é ML. Ok? Agora vamos para massa, que nós temos aí a representatividade do quilolitro. Não, perdão, ainda estamos ainda em medidas de capacidade, né? E quilolitro, tá certo? Que é KL, que corresponde o quê? O quilolitro, ele corresponde a 1000 litros, beleza? E um hectolitro, o hectolitro, ele corresponde a 100 litros. E um decalitro corresponde a 10 litros. Então, é preciso que a gente aprenda bem esses múltiplos aí, submúltiplos, tá certo? Das medidas aí de capacidade. Bom, nós vamos trabalhar muito nesse conteúdo aqui. Nós já fizemos algumas atividades juntos, né, aqui no Zoom, da página 173 a 176. Para quem ainda está com esta dúvida, prestem bem atenção na explicação aqui que a tia vai retomar aqui esse conteúdo, tá certo? Então, 1 litro, ele é equivalente ao quê? A 10 decilitros, ou seja,
o decilitro é 10 vezes menor que a medida do litro. E o centilitro, ele é 10 vezes menor que o decilitro. E o mililitro, ele é 10 vezes menor que o centilitro. Ok? Vamos aqui para este gráficozinho que eu fiz, tá? Ora, vamos partir daqui do litro, tá? Veja bem como eu expliquei ali para vocês logo no início, o quilolitro, o hectolitro, o decalitro. Essas medidas aqui são maiores que o litro. Todas elas são maiores até chegar ao litro. Elas são cada uma é 10 vezes maior que a outra, olha só, até chegar no litro. Beleza? Então, todas essas medidas são maiores que o litro. Aí nós tem os submúltiplos. Os submúltiplos, elas são todas as medidas que são menores que o litro. Ok? Então, não esqueça, os múltiplos do litro são quilolitro, hectolitro, decalitro. Todas essas são maiores que o litro. Aí, os submúltiplos são menores que o litro, ok? E quais são esses submúltiplos? Os submúltiplos, nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Todos eles são menores que o litro. São 10 vezes o decilitro. Decilitro é 10 vezes menor que o litro. O centilitro é 10 vezes menor que o decilitro. E o mililitro é 10 vezes menor que o centilitro. Beleza? Quando eu quiser fazer as mudanças dessa medida, agora eu quero voltar para o litro, tá? Para me fazer as mudanças, é o inverso. Eu pego o ml e divido 10 vezes pelo centilitro, tá certo? Para eu poder chegar ao decilitro, divido mais 10 por 10 para poder chegar no litro e assim eu vou fazendo, eu vou dividindo. É o inverso, aquilo que eu expliquei na aula passada, tá certo? Para vocês. Até voltar às medidas maiores, eu tenho que dividir ele por 10 novamente, até ir chegando nas medidas maiores. Ok, crianças, já entenderam? Recapitulando, tá? Os múltiplos do litro é o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Esses três aqui, ó, todos eles são maiores que o litro. Agora, nós temos os submúltiplos, que são o decilitro, o centilitro e o mililitro. Todos esses três são menores que o litro. Ok. Bem, agora, como nós já aprendemos, né, já conhecemos quais são essas medidas de capacidade, vamos aprender agora como calcular. Vamos aprender essa formulazinha, tá certo? Como a gente vai calcular, tá, essa ideia de volume que um corpo pode ocupar em um determinado espaço, ok? Então, a gente representa aqui como, por exemplo, em metros cúbicos, tá? O metro cúbico nada mais é que a capacidade desse corpo que vai ocupar nesse determinado espaço. Aí aqui eu trouxe para vocês a imagem desse exemplo aqui de um cubo, tá certo? Como eu tenho que proceder? Essa fórmula aqui. Ora, eu preciso saber quanto é que ele mede de comprimento, quanto mede de profundidade e quanto mede de altura. E eu faço essa multiplicação aqui para eu poder saber quantos metros cúbicos de capacidade
esse objeto aqui vai ter, ok? Vamos lá para essa fórmula? Ora, eu quero saber agora, eu quero ter uma ideia de volume, ou seja, uma ideia de capacidade de água. Digamos que essa caixa d'água aqui, suponhamos que aqui esse cubo aqui é uma caixa d'água. Eu quero ter uma ideia de quantos litros de água, qual é a medida de capacidade que essa caixa d'água aqui vai suportar. Ora, como eu expliquei para vocês, eu preciso primeiro medir comprimento, altura e profundidade. Aqui nessa fórmula aqui, nessa imagem, nós temos aqui de altura, quanto nós temos aqui? 2 metros de altura, né? Tem essa caixa d'água. 5 metros de comprimento e mais 3 metros de largura. Então, os metros cúbicos é igual que eu vou multiplicar o 2 da altura vezes 5 de comprimento vezes 3 de largura. Aí eu vou saber quantos metros cúbicos de capacidade essa caixa d'água vai suportar. Olha que legal! Aí a gente vai, quantos metros cúbicos essa caixa d'água aqui suporta? 30 metros cúbicos. É a capacidade desta caixa d'água. Por que a gente sabe disso? Porque nós fizemos essa formulazinha, essa metragem aqui, ó, multiplicamos altura por comprimento e largura, para que a gente pudesse descobrir a capacidade desta caixa d'água. Então, nós vamos ficar com a nossa aula de hoje por aqui. Que vocês tenham bons estudos aí em rever esses conteúdos, tá certo? E vamos exercitar, ok? Essas atividades aí. E eu vou deixar lá no eClass, tem atividades já para vocês fazerem. Vão lá, entrem lá no eClass e baixem a atividade que eu fiz, uma atividade de revisão de todos esses conteúdos aí, para que a gente trabalhe e exercite aí, para que fixe aqui na memória, na cabecinha de vocês, tá certo? E aí na próxima aula nós vamos iniciar um novo conteúdo, tá certo? Iremos iniciar um novo conteúdo que são as ideias de múltiplos e dos divisores de um número. Isso mesmo. Nós vamos aprender agora os números naturais e ter essa ideia dos múltiplos, dos divisores e da multiplicação, tá certo? E então, meus amores, é isso aí. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de todos e até a próxima aula. Hoje a tia não pôde estar com vocês, né, por motivos de saúde, mas na segunda-feira nós estaremos juntos, tá? Para nós estudarmos esse conteúdo aqui de matemática, beleza? Beijão a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.